Ele Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade. Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. O povo, ao cantar isso, ao rezar isso na Sagrada Escritura, eles estão reconhecendo que o Senhor que com eles caminha ao longo da história, aquele que é o seu refúgio, não os abandona. Na verdade, é como que uma lembrança necessária sempre a ser refeita dentro de nós. E o povo, numa de suas experiências inúmeras, justamente numa área tão árida como é aquela, ao perceber uma nascente, em determinados pontos, esse lugar era como que sagrado. Daí construíam pequenos templos ao lado dessas nascentes de água. E nada mais satisfatório do que numa caminhada longa, muito pesada, com sede, encontrarmos um pouco d'água. E aí, quando a sede é aguçada demais, eu sei porque eu já tive essa experiência, de querer somente um gole d'água, ao ponto da boca ficar, minha mãe fala, pregando. Ficar. E você toma água, imediatamente você fala assim, graças a Deus. Já experimentou uma coisa dessa? Não é? E a imagem que Ezequiel
nos traz é algo muito peculiar. Porque vejam, permitam-me que o Evangelho, eu vou focar mais na celebração da tarde, mas agora, o templo, ele não é a fonte somente, ele está ali na fonte. O anjo me fez voltar até a entrada do templo. Eis que saía água da parte subterrânea do templo na direção leste. Da parte subterrânea do interior, lá do fundo saía a água. O templo, uma das imagens singulares do templo na Sagrada Escritura, anteriormente, lembremos-nos, o povo era inicialmente o templo, aonde o povo ia, a Arca da Aliança ia, como sinal do Senhor que estava no meio de seu povo. Quando o povo então se instala num determinado lugar, eles começam um trabalho e constroem o templo, mas o Senhor está com seu povo. O templo, após destruído, o povo chora a saudade desse templo. Mais tarde podem reconstruir o templo. Só que agora Ezequiel olha para o povo e fala: nós que andamos no meio de uma terra ressequida, nós que vemos tudo o que foi o nosso maior reino, aquilo que foi o nosso esplendor agora é seco, sem vida. Como nós estamos sem vida. O povo é o templo é sinal da presença de Deus. Mais tarde, bem mais tarde, depois, Jesus vai dizer: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Na homilia de quando Jesus fala isso, se não me engano, o 2º domingo, ou na 2ª semana, não me recordo especificamente, me perdoem, mas ele diz isso. Me lembro que eu ressaltei: quando Jesus morre, a sua comunidade se esfacela. Quando eles experimentam Jesus ressuscitado, eles se unem. E Paulo mais tarde vai dizer: por acaso não sabeis que sois o templo de Deus, a construção de Deus? Essa imagem é muito importante, porque o templo, ele não é a fonte da água, mas ela está por debaixo desse templo. E a água era uma das expressões máximas da graça de Deus. E por onde essa água que debaixo do templo saía, chegava, tudo se transformava em vida. É a narrativa de Ezequiel. Essa imagem é muito importante porque, da mesma forma com que esse veio d'água é sinal da graça de Deus, que por onde passa parece pequena e vai tomando uma forma gigante, ao ponto de que por onde ela passa tudo que era seco se torna vida, também a mesma coisa poderia significar para cada um de nós, para nós como igreja, para nós, povo de Deus, se entendêssemos que aquele que é o nosso refúgio, aquele que é sempre conosco, ele é a fonte da graça e da vida. E seria muito bom se nós nos compreendêssemos como aqueles que, aonde estivermos, deixássemos com que a graça da palavra, da presença e do consolo, do compromisso de Deus, se fizesse presente e transformasse realidades áridas e secas em realidades vivas, fecundas. Reconhecer-se como templo e saber que
além de nós, está aquele que deseja fecundar a história da humanidade, principalmente nesses tempos tão complexos, tristes, difíceis, de divisões, por causa de situações tão banais, pequenas, diante da complexidade da integridade humana. E fôssemos portadores da graça que pode parecer pequena, mas aos poucos, aonde ela passar, transforma a morte em vida, a desesperança em esperança, o descompromisso e a falta de cuidado em comprometimento e esplendor, fruto do próprio cuidado. Me perdoem, mas hoje um pedido seria fundamental que nós entendêssemos. Ezequiel, a escrever isso, está falando para um povo que não só está dividido, não só está dizimado, não só está desesperançado, não só está tocado pela morte, mas é um povo que não mais se reconhece como templo e não mais reconhece que, aonde ele está, a graça de Deus deseja se fazer presente. É necessário que todos nós nos reconheçamos como templo, mas também saibamos e lutemos para nos comportarmos como morada de Deus, como sinal de Deus, como edificação de Deus, segundo Paulo. Ele, ao dizer isso, ele está dizendo justamente que o Cristo, que é a nossa vida, que deu para nós um novo horizonte, ele está com sua comunidade. Mas aonde essa comunidade passar, como Ezequiel cita, a vida deve chegar. E me espanta que o maior país cristão do mundo tenha, na atual conjuntura, pessoas que, inclusive em nome de Deus, se descompromissam com a vida do próximo. Hoje, pensemos um pouco e reflitamos. Ezequiel fala de um templo que lá, do fundo dele, sai uma água do seu subterrâneo, de uma parte profunda. Nós cristãos, do nosso interior, essa água por onde nós passamos leva a vida? A graça de Deus, ainda que seja um pequeno veio, aonde nós estamos, fecunda com esperança e marca o compromisso do Senhor, nosso Deus, que é o nosso refúgio e nossa força, que deseja transformar a nossa história particular e social em algo que tenha vida e esplendor. Esse esplendor é visto no descaso quanto às regras básicas de higiene. Esse esplendor é visto quando nós, numa briga frívola, simplesmente por nossas ideologias, ignoramos o nosso compromisso de cuidar. Essa graça é vista quando nós, mais do que comprometidos com o bem e com a justiça, nos preocupamos mais numa discussão teológico-eclesial e ignoramos o nosso papel de, como cristãos, fazermos a história ser transformada por um diálogo aberto, respeitando nossas diferenças, respeitando aquilo que cada um consegue conceber da história, mas tendo como centro e fundamento
aquele que é realmente a fonte única da graça? Será que realmente essa graça é vista quando nós tentamos justificar a violência ou a ignoramos? Será que a graça que fecunda a história toca o coração de muitos quando vemos o descaso com o futuro daqueles que sofrerão devido à nossa exploração negligente dos bens naturais? Enfim, meus irmãos que aqui estão e vocês que nos acompanham, tanto pela Rádio América quanto pela TV Horizonte, pelos nossos canais no Facebook e também no YouTube, Uma Impiedade, nós somos o templo de Deus. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Na profundidade da nossa história está aquele que é a fonte da graça e da vida. A sua graça é abundante, mas nós deixamos com que essa graça, aonde quer que nós estejamos, fecunde a história com esperança, com vida e com novas perspectivas ou não. Pensemos um pouco, para que os nossos exercícios quaresmais nos ajudem realmente a nos convertermos como fontes, como luzeiros ou sinais da graça, e que outros possam encontrar esta mesma graça, dela beber e viver.